Muito boa tarde a todos. Nós hoje estamos aqui a gravar Conversas na Capela, noutro local. E porquê? Por uma simples razão, porque a pessoa que eu convidei para estar hoje aqui no nosso programa, para além de ser minha amiga, é uma pessoa que merece toda a minha estima e consideração. E por isso, hoje resolvemos sair da nossa capela e vir aqui, entre aspas, para a capela aqui da minha amiga Ana Barros. Hoje vamos tratar de um tema muito interessante e por esse tema ser interessante, eu tentei trazer aqui ao programa uma pessoa de referência aqui na cidade do Porto. E qual é o tema? O tema é astrologia. Como sabem, o Conversas na Capela, já o ano passado fizemos um programa com previsões para o ano de 2022. Este ano vai ser uma pessoa diferente que o vai fazer, mas de uma forma também diferente e também uma pessoa que muito faz nesta área e que tem feito muito aqui na cidade do Porto também por muita gente. Por isso, obrigado, Mário, em primeiro lugar. E agora vamos ver então o que é que nos reserva o ano 2023, o que é que vai ser então a nossa vida no próximo ano, que vai haver muita gente que está aqui com aquela vontadinha de perceber. Mas pronto. Então, obrigada, João, pelo convite. Cumprimento todos os que nos estão a acompanhar e agradeço realmente poder falar um pouco sobre um tema que é para mim uma paixão. Falar de astrologia é falar do retrato da nossa alma. Uhum. A análise do mapa astral permite-nos percebermos melhor quem somos, o que é que viemos cá fazer, o nosso potencial, os benefícios, os conhecimentos que trazemos, como é que os podemos aplicar, como é que podemos concretizar a nossa evolução e a nossa caminhada, se possível, com menos dores. Deixa-me só fazer-te aqui uma pergunta, Ana. Como é que isto começou tudo? Já vai há muitos anos. Nós já conhecemos há muito, mas tu... Sim. Eu desde muito jovem que me interessei por estas áreas. A astrologia, em concreto, estudo-a verdadeiramente a fundo há cerca de 25 anos, pelo menos. A leitura de mapa astral em termos profissionais faço talvez há cerca de 15. A astrologia, naturalmente, como eu referi, comecei a estudar talvez há uns 25 para mais, mas a astrologia é algo que vamos estudar a vida toda. Nunca sabemos tudo. Não é? É uma área do conhecimento, como muitas outras, naturalmente, que requer a nossa atenção permanente, uma busca permanente, o estudo permanente. Porque novas situações se estão sempre a deparar, novos desafios que precisamos de compreender, de interpretar, para melhor também podermos ajudar as outras pessoas. Então eu vou-te fazer aqui uma pergunta que é o que é exatamente a astrologia? Ou para ti? A astrologia, para mim, não é uma ciência, ao contrário do que nesta área eu costumo dizer, a doutrina divide-se. Há quem considere uma ciência e apresenta os seus argumentos. Eu não partilho dessa corrente. Eu acho que há aqui um misto entre ciência e arte. Na verdade, a astrologia baseia-se numa ciência, que é a astronomia. E a astrologia e a astronomia andaram confundidas, mesmo em termos académicos, desde o seu aparecimento até ao século XVII, XVIII. Só por essa altura é que a astrologia saiu das universidades como uma matéria de estudo e, portanto, ficou apenas a astronomia. Mas grandes astrónomos, grandes cientistas como Galileu, Copérnico, Kepler, eram astrónomos e astrólogos e lançavam mão dos seus conhecimentos de astrologia, muitas vezes para desenvolver questões em concreto. Na verdade, eu costumo dizer que é assim, quando o homem ainda não tinha nada, não é? Ainda se vestia com peles de animais e recolhia raízes para se alimentar, ele tinha a lua e o sol
no cosmos. E, portanto, ele não tinha mais nada. Mas ele olhou para estes astros e percebeu que estes astros se movimentavam. Aliás, foi considerado que o Sol também se movimentava até determinada altura, só depois é que se percebeu que efetivamente não era assim. E ele percebeu que, à medida que lhe parecia que eles se movimentavam no céu, na Terra iam acontecendo determinadas coisas. As colheitas, a fertilidade, os nascimentos, enfim. Portanto, o homem não tinha mais nada, mas tinha isto. Daí a confusão no bom sentido entre astronomia e astrologia. Enfim, com o passar do tempo foram sendo descobertos outros planetas. Na antiguidade já se conhecem os planetas até Saturno, os outros vão sendo descobertos posteriormente. Aliás, quando nós estudamos autores clássicos, apenas nos aparecem os planetas efetivamente até Saturno, não é? Porque Urano só é descoberto no século XVIII. Aliás, Urano, de certa forma, rege a Revolução Francesa, porque é descoberto precisamente na época da Revolução Francesa. Enquanto Plutão, o último, não é? Rege a energia nuclear porque ele é descoberto na década de 30. Portanto, já é o planeta até mais recente. É verdade. Por exemplo, autores do início do século XX ainda não podem trabalhar com Plutão, porque ele não tinha sido descoberto. Embora nós hoje em dia, quando fazemos, por exemplo, mapas antigos, já colocamos Plutão, eventualmente para termos uma ideia, não é? Mas ele não existia. Isto que eu gostava de dizer é que, no fundo, deixa-me fazer uma pergunta diferente. Sim, todas as perguntas são bem-vindas. É uma ciência interpretativa. Não é uma ciência, mas é uma forma interpretativa de ver as coisas. É uma linguagem simbólica. Simbólica. A astrologia é essencialmente uma linguagem simbólica. Eu acho que ela não é uma ciência porque ela não reveste as características da ciência. Ainda que nós a considerássemos uma ciência social, mesmo assim não chega à experimentação que nós temos, que é a sua aplicação aos casos concretos de pessoas. E é sempre possível. Não há dois mapas iguais. Sim. E é sempre possível nós termos mais uma nuance. No entanto, eu gosto sempre de referir que a astrologia tem uma base técnica cujo conhecimento é absolutamente indispensável. E desconfio muito de pessoas que fazem workshops de astrologia de 3 ou 4 horas e acham que leem mapas astrais. A mim faz muita confusão, não é? Porque eu estudo isto há mais de 25 anos e acho que tenho muito ainda para aprender. Portanto, pessoas que fazem workshops de 3 horas e como já me aconteceu, se propõem dar-me lições sobre astrologia, pronto, a mim deixa-me assim muito... Olha, nem sei o que dizer. Nem sei o que dizer. Mas não há dúvida que isto tem uma base técnica importante, profunda e que é necessário conhecer. Sim. Ao contrário do que acontece com outras áreas, não é? Sim. Que fazem mais apelo à intuição. Estou-me a lembrar, por exemplo, do tarô, da cartomância ou de outras áreas. Esta é preciso, efetivamente, tem uma base de estudo que temos que conhecer e que temos que aprofundar permanentemente. Porque estamos sempre a ver aspectos que nos aparecem pela primeira vez, ou que nos podem aparecer num mapa de alguém pela primeira vez. E então, diz-me uma coisa, com essa introdução, não há dúvidas que as pessoas que nos vão ver ficam claramente já com uma ideia do que é que nós vamos... Do que é que vamos conversar. O que é que nós vamos conversar e aquilo que vai acontecer então de seguida. Como é que queres começar isto, então? Como é que tu queres começar o ano de 2023? Eu gostava de fazer aqui uma introdução sobre o que são previsões. Ok. Eu costumo dizer que a astrologia não é uma técnica de adivinhação. Sim. Não. A astrologia é uma linguagem simbólica, como nós estávamos há bocado a dizer. Aliás, os planetas têm todos nomes de deuses romanos, exceto Urano, que tem o nome de um deus grego. É muito fácil, por exemplo, quando nós estamos a começar um curso de astrologia, uma das coisas que costumamos referir é que podemos retirar alguma ajuda do conhecimento das características dos deuses que deram o nome aos planetas. Eu estou aqui a pensar, por exemplo, Marte. Marte era o deus da guerra para os romanos. O que é que representa Marte no mapa astral? Marte, que rege Carneiro, é o planeta da impulsividade, do conflito, do confronto, da falta de paciência. Portanto, isto efetivamente está associado ao deus. Por exemplo, Mercúrio. Quem era Mercúrio? Que deus era Mercúrio na mitologia romana? Era o mensageiro.
Não é? O que é que Mercúrio rege no mapa astral? O intelecto, as mensagens, tudo o que está associado à comunicação, seja qual for o tipo de comunicação, nomeadamente até as viagens, por exemplo. Portanto, isto ajuda-nos um pouco, esta simbologia ajuda-nos a entender também um bocadinho do significado. Como isto não é uma técnica de adivinhação, quando nós falamos em previsões, nós, pelo menos eu, aplico esta palavra à letra. Uma previsão é calcular que alguma coisa se vai verificar. E eu costumo dizer que, quando nós analisamos aquilo que nós chamamos os trânsitos, porque as previsões fazem-se analisando pelo menos os trânsitos, que nós chamamos os trânsitos, que são os movimentos dos planetas no céu. Lá estamos nós a fazer aqui apelo à astronomia, exatamente, não é? Como é que os planetas se movimentam no céu e como é que eles fazem aspectos a cada mapa natal. Portanto, nós, ao olharmos para isto, nós estamos ali a detectar a existência de uma energia que se vai manifestar de alguma forma. Mas depois temos aqui um outro aspecto com o qual também temos que contar, que é o livre-arbítrio. Pois, exatamente. Eu posso analisar um mapa de uma pessoa e eu vejo, esta pessoa vai ter aqui uma ótima energia para lhe sair o Euromilhões. Se a pessoa fica sentada à espera que o Euromilhões lhe caia do céu, isso não vai acontecer. Claro. Não é? Aquela energia, pronto, aquela energia está ali, mas a pessoa tem que fazer a sua parte. Isto, por exemplo, é muito claro nos trânsitos de Saturno. O que é que nós costumamos dizer em relação aos trânsitos de Saturno? Saturno, que é considerado o planeta mais kármico, não é? O planeta de responsabilidade, do velho. O que é que ele traz? Ele traz o merecimento que a pessoa tem. Não é? Habitualmente nós ficamos ali um bocadinho assustados com Saturno. Mas Saturno, no fundo, é o retorno daquilo que a pessoa construiu. Ou destruiu, não é? Se a pessoa se empenhou, se fez o que podia, se esforçou, se planificou, se teve um comportamento correto, Saturno vai retornar o bom que ela fez. Se a pessoa não quis saber, foi uma irresponsável, vai correr muito mal. Portanto, isto só, enfim, no termo de previsões. Depois, há um outro aspecto também que eu gostaria de indicar. É que o que nós falamos aqui nas previsões, o que eu vou fazer é falar no movimento dos planetas mais lentos no céu. E como é que eles vão afetar cada signo. Mas há um aspecto muito importante. É que isto tem que ser aplicado ao mapa de cada pessoa. Porque é assim, eu posso dizer que Carneiro vai ter um ano simpático. Mas não vai ser um ano simpático para todos os milhões de indivíduos do signo Carneiro pelo mundo fora. Há carneiros a quem vai sair o Euromilhões, há carneiros que vão casar, há carneiros a quem vai morrer um ente querido e há carneiros que até vão morrer mesmo. Pois. Portanto, isto tem que ser aplicado depois, contextualizado ao mapa de cada pessoa. E isso é muito importante. Porquê? Às vezes as pessoas ouvem estas previsões, como nós vamos, enfim, aqui tentar fazer de uma forma leve, claro, e com boa disposição, e dizem, li que o planeta tal me ia fazer tal e não aconteceu nada. Pois não. Porquê? É preciso ver o que é que o mapa de cada pessoa pede para aquele ano. É muito interessante porque, mesmo em mapas de gêmeos, podemos ver que os aspectos são praticamente idênticos, não é? E eles podem ter percursos muito diversos. Porquê? Está lá o livre-arbítrio e depois estão lá aquelas nuances, não é? Muito pequenas, nomeadamente da Lua. Porque a Lua percorre um signo em cerca de 2 anos e meio, de 2 dias e meio, desculpem, e Plutão leva 200 e tal anos a dar a volta ao zodíaco. Não é? Portanto, cada planeta se vai movimentando na mandala, não é? Uns muito mais rápidos do que outros. Não é? Até ao planeta Júpiter, nós consideramos que são os planetas pessoais, a partir de Júpiter nós consideramos que são os planetas sociais. E Júpiter leva 12 anos a fazer o circuito completo, para dar a volta à mandala. Alguns planetas, por exemplo, como Urano, ficam cerca de 7 anos em cada signo. Não é? Plutão pode ficar até quase 30 anos em cada signo.
E Mercúrio fica cerca de 20 e tal dias em cada signo. Menos de 30 dias em cada signo. Vá lá. Portanto, há aqui uma diferença grande. E é preciso analisar. Isto é um todo. E não é possível pegar num aspecto, retirá-lo e fazer a análise. Não. Aquilo tem que ser incluído num todo. Não é? Porque uma pessoa que tem, por exemplo, imaginemos Mercúrio em Virgem, que está em Regente. Se aquele Mercúrio tiver bons aspectos a outros planetas, aquele Mercúrio está favorecido o intelecto, a comunicação, as viagens, etc. Aquele Mercúrio, apesar de estar bem posicionado em Virgem, que até está em Regência, se tiver maus aspectos a outros planetas, não vai ter o seu potencial desenvolvido. E aquela pessoa, apesar de ter um Mercúrio em Virgem, que a partir dela é alguma coisa muito simpática, vai ter ali grandes dificuldades no intelecto, na comunicação, enfim, no que for. Depois temos que ver as ligações aos vários planetas. Falar de uma forma genérica, é mesmo isso. Exatamente. Portanto, isto dá-nos aqui algumas indicações. Pronto, nós vamos ver que Aquário, este ano vai ter um alívio, não é? Porque Saturno vai sair de Aquário, por exemplo. Aquilo vai ser um alívio e, efetivamente, é verdade. Mas terá outros aspectos, não é? Saturno, vamos ver que vai entrar em peixe, portanto, são agora os peixes que vão ser chamados à responsabilidade, não é? Tem esta dinâmica, mas depois temos que ver em que casa do mapa é que isto calha. Por exemplo, este Saturno vai calhar na casa 7, que é a casa das parcerias, nomeadamente o casamento. Quem tiver um Saturno que lhe vai calhar na casa 7, este ano vai se deparar com a seguinte pergunta: como é que está a viver o seu casamento? Ou enfim, para os que não são casados, como é que está a viver as suas parcerias? E a pessoa vai ter que responder. Saturno põe a questão. O casamento é um casamento tranquilo, os cônjuges sempre foram cumpridores, são respeitadores, então o casamento vai se solidificar. Se alguma coisa não estiver certo, têm a oportunidade de a colocar nos seus lugares. Se de todo não conseguirem, podemos dizer que aquele casamento vai terminar. Muito bom. E, portanto, nós temos que ver a casa. Isto acontece para a casa 7, imagino que é para a casa 10. Então tem a ver com a carreira profissional. Não é? Nós não dissemos, mas a mandala está dividida. A mandala, eu não tenho aqui uma, mas é uma coisa mais ou menos assim, é uma mandala, não é? Esta por acaso não está, mas podemos ver que ela está dividida em 12 partes. E estas 12 partes são o quê? 12 signos e 12 casas. Cada um dos signos tem as suas características e cada uma das casas corresponde a uma área de vida, não é? É a interpretação de tudo isto conjugado que vai dar as informações sobre o percurso que aquela pessoa vai fazer, as características daquela alma. Nós costumamos dizer que o mapa astral é o retrato da alma para aquele momento de nascimento, não é? Por isso é que é muito importante termos a hora certa de nascimento. A hora certa de nascimento, se todos os médicos e se todas as pessoas forem cuidadosas, é a hora da primeira respiração. Não é? Quando se nasce é a hora da primeira respiração. E é muito importante ter esse minutizado, porque isso é que nos permite uma leitura com maior rigor. Muito bom, muito bom. Bom, posta esta introdução, não sei se era isto que era esperado, Era. mas... Eu acho que esta introdução, só esta introdução já pôs as pessoas todas já com as orelhinhas à espera do resto. Bom, espero conseguir entusiasmar minimamente sobre esta área, que é uma área, para mim, fascinante. Em relação às... Não, nota-se isso, nota-se. Em Quando relação- estás a falar comigo, estás a vibrar completamente. Em relação às previsões, eu tenho, nomeadamente até no trabalho que faço, nas leituras que faço, há um objetivo que para mim me parece importante nisto, é que se retire daqui utilidade. Claro. Não é? Isso é É o mais utilidade. importante. Então, eu gostaria de começar por indicar aqui os planetas que durante 2023 vão ficar retrógrados. Ok. O que é esta ideia? A ideia da retrogradação não é que o planeta passa a andar para trás, mas o planeta fica ali numa situação em que as suas características estão atenuadas ou estão prejudicadas. Quais são os planetas que vão ficar retrógrados no próximo ano? Mercúrio. Mercúrio fica sempre retrógrado 4 vezes por ano. Eu vou indicar aqui as datas, eu vou indicar relativamente rápido, quem quiser depois voltar atrás para escrever. Claro. E então, entre 24/12, portanto, vai entrar retrógrado a 24 deste mês, e 18/1 em Capricórnio, entre 21/4 e 15/5 em Touro,
entre 23/8 e 15/9 em Virgem, e novamente já no fim do ano entre 13/12 e 2/1 em Capricórnio. Quais é que são os principais cuidados a ter com Mercúrio retrógrado? Essencialmente com a comunicação. Todo o tipo de comunicação. O que é que eu costumo dizer às pessoas? Façam backups de tudo, das vossas informações. Cuidado com mensagens, com mails, com tudo o que for comunicação. Porquê? Porque nós somos cuidadosos e mesmo assim o mail vai parar à pessoa errada. A mensagem vai parar à pessoa errada. Portanto, temos que redobrar de cuidado. Por exemplo, cuidado para contratos, porque Mercúrio também rege os contratos. É necessário, se costuma ler uma vez, passa a ler 5. Porque pode escapar alguma coisa. A vírgula. Exatamente. Pode escapar alguma coisa. Cuidado também com os transportes. Convém sempre sair pelo menos 10 ou 15 minutos antes do que é habitual, porque de repente há um engarrafamento com o qual não se estava a contar. É Mercúrio retrógrado. Vênus vai ficar retrógrada entre 22/7 e 3/9. Como Vênus rege a beleza, o amor, os talentos, o dinheiro, entre outras coisas, como a Vênus retrógrada, é necessário cuidado com procedimentos estéticos. É desaconselhável realizar procedimentos estéticos com Vênus retrógrada. É também preciso cuidado com os aspectos financeiros, cuidado com investimentos, e é também preciso alguma paciência com os relacionamentos amorosos. Alguma coisa pode correr mal. Por exemplo, não é aconselhável começar um relacionamento amoroso com uma Vênus retrógrada. Isso, diz-me uma coisa, mas isso para que signos? A Vênus para todos. Para todos. Pois. O que é que depois é importante nós vermos? Eu estou a dar aqui o geral, não é? Okay. Porque analisar isto nos orçamentos em cada signo, precisávamos de 3-15 dias. Ok. Entre julho e setembro... 22/7 a 3/9 para Vênus. O que é importante que cada pessoa faça? Que verifique qual a casa do mapa em que Vênus vai ficar retrógrada. Já percebi. Okay? Por exemplo, imagine que Vênus fica retrógrada na casa, sei lá, na casa 2. Aqui, na casa 2, não é? A casa 2 é a casa do dinheiro, é a casa dos valores, melhor, e lá nós vemos o dinheiro, geralmente é aquilo em que pensamos primeiro, mas é a casa dos valores de uma maneira geral. Então, como a Vênus retrógrada ali, não é bom para fazer negócios, não é? Não é bom para compra e venda, é para esperar um bocadinho, e depois também isto é menos de um mês, ou um mês e meio, que isto faz depois, não é? Eu esqueci de dizer, por exemplo, com Mercúrio retrógrado também, é preciso cuidado porque podem-se avariar as tecnologias. Se for possível esperar, comprar, e for preciso comprar, ou até mesmo consertar, é bom esperar pelo fim de Mercúrio retrógrado. Porque senão o conserto vai ficar mal feito. Ou a compra vai ser uma asneira. Okay? Eu estou a tentar ir assim mais rápido porque eu queria dar estas informações que a mim me parecem úteis para as pessoas. Sim. Marte vai ficar retrógrado, Marte está retrógrado neste momento e vai ficar até 12/1. Marte, como nós dissemos há bocadinho, é o conflito, a agressividade, a impulsividade. Reparem como Marte retrógrado tem trazido situações até a nível mundial de catástrofe, não é? O conflito armado da Ucrânia, que volta e meia está mais forte, não é? E até catástrofes naturais. O que é necessário com Marte retrógrado? Marte também rege o trabalho, portanto, é preciso alguma calma, não discutir com o chefe, porque não vai correr bem, ter calma, controlar a raiva, controlar a ansiedade, a agressividade, e chama a atenção que Marte rege Carneiro, e Carneiro é o signo que está na casa 1. A casa 1 é o nosso corpo físico, e Carneiro rege cabeça, portanto, Marte retrógrado, dependendo da casa em que estiver e dos aspectos que fizer, pode dar dor de cabeça, inclusivamente. Depois temos Júpiter. Júpiter fica retrógrado entre 4/9 e 30/12. Estamos a falar de 2023. O que é necessário com Júpiter retrógrado? Júpiter é o maior planeta do sistema solar. Nós costumamos dizer em astrologia que ele é o grande benéfico. Ele é o regente de Sagitário e é o regente de Sagitário e Peixes. O regente antigo de Peixes, o regente moderno de Peixes é Neptuno. Como nós dizíamos há bocado, não é? Neptuno é um planeta que só foi descoberto no século XIX, portanto, todos os signos precisavam ter planetas regentes. O que é preciso cuidado com Júpiter? Júpiter rege a casa 9 do mapa, que são as viagens de longo curso, as viagens ao estrangeiro, os estudos superiores, a filosofia, a religião, a história, e, portanto, é desde logo necessário cuidado com imprevistos em viagens. Não é?
Pode haver atrasos, podem-se perder as malas. Eu consoante, por exemplo, alguém a quem Júpiter em trânsito cai na casa nova, eu aconselho sempre, vai viajar, leva uma muda de roupa consigo, porque pode acontecer que chega lá, mas a sua bagagem não. Assim, estes pequenos truques. Pronto. Saturno vai ficar retrógrado entre 17/6 e 4/11. É uma boa oportunidade para rever e refletir sobre as responsabilidades pessoais. Saturno é o planeta da responsabilidade. E rege a casa 10 do mapa, que é a casa da carreira. Então, refletir sobre as responsabilidades, a carreira, a imagem pública, no geral. Depois verem que casa é que Saturno em trânsito está e dar uma atenção especial a essa área. Imagine que Saturno está a calhar, por exemplo, na casa 1, que rege o eu, o corpo físico. A pessoa tem que dar atenção à sua própria saúde, não é? Porque Saturno na casa 1 pode trazer ali algum constrangimento. Ou Saturno na casa 6, por exemplo, que também rege o trabalho e a saúde. Urano vai ficar retrógrado. Portanto, Urano está retrógrado neste momento e vai ficar até 22/1. E vai voltar a ficar retrógrado em 28/8 até 27/1 de 2024. Urano, neste momento, está no signo de Touro, onde já está há algum tempo. A última vez que Urano esteve em Touro foi durante a Segunda Guerra Mundial. Urano leva cerca de 84 anos a dar a volta ao zodíaco. Urano em Touro, há aqui uma espécie de energia antagónica. Porquê? Touro, uma das principais características de Touro é a necessidade de segurança. Touro não brinca. Touro privilegia a segurança, os pés no chão, bem assentos no chão. Urano é o imprevisto, é aquele que não para em sítio nenhum, o que salta de sítio para sítio. Portanto, logo nós aqui vemos que há uma energia antagónica. Depois, Touro rege as questões financeiras, não é? O dinheiro. A imprevisibilidade no signo do dinheiro, já percebemos o que é que nos últimos anos aconteceu à economia mundial. Não é? Está aqui uma certa explicação. A astrologia explica tudo, como eu costumo dizer. O que é necessário é ter cuidado com as mudanças que se pretendem. Urano obriga a mudanças. Não é? Os trânsitos, eu costumo dizer que é assim, os trânsitos não nos perguntam se queremos. Os trânsitos estão lá e nós escolhemos é como é que os vivemos. Agora é o vai ou vai, não há escolha. Portanto, a mudança é necessária. Agora, a forma como a mudança é feita é uma escolha. Nós podemos fazê-la de uma forma tranquila, refletida, cuidadosa. E é isso que é pedido. E é isso o que convém, não é? Neptuno vai ficar retrógrado entre 30/6 e 6/12. Neptuno rege a ilusão, o sonho, o escapismo. Neptuno é o planeta do amor num sentido, rege também o amor universal, o amor num sentido mais elevado, mas também a grande capacidade de nos iludirmos, portanto também o grande risco da desilusão. É preciso muito cuidado porque Neptuno é, por exemplo, um planeta muito interessante em mapas de artistas. Porquê? Porque traz o sonho, a ilusão, a capacidade de olhar para lá do que está ali. Mas depois também, como Neptuno é a névoa, nós olhamos para as coisas com aquilo que costumamos dizer as lentes cor-de-rosa. Portanto, nós não vemos o que lá está, vemos aquilo que queremos ver, que os nossos sonhos querem ver. E é preciso muito cuidado com isso. Portanto, redobrar a atenção e o cuidado com a autoilusão, que é para que depois a desilusão não seja demasiado severa nem dolorosa. E por fim, Plutão vai ficar retrógrado entre 1/5 e 10/10. A retrogradação de Plutão é mais diluída, porque é o planeta mais lento, 200 e tal anos para dar a volta ao zodíaco, não é? Por exemplo, nós estamos a assistimos nestes últimos anos a alguma turbulência nos Estados Unidos. E porquê? Os Estados Unidos estão a fazer aquilo que nós chamamos o retorno de Plutão. O retorno dos planetas, dos lentos, é quando o planeta faz conjunção com o nosso planeta de nascimento. Todos nós temos Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno e Plutão, alguns, não é? E de tantos em tantos anos, aquele planeta faz conjunção com o nosso planeta natal. Por exemplo, Júpiter faz conjunção com o Júpiter natal de 12 em 12 anos. É um momento
muito benéfico, não é? Até porque Júpiter é o benéfico do zodíaco, é um planeta muito benéfico. Por exemplo, quando Saturno faz conjunção ao nosso Saturno natal, é um momento de libertação. E Saturno leva entre 28 a 30 anos a dar a volta ao zodíaco. Portanto, à volta dos nossos 28, 30 anos e dos nossos 57, 58, 60 anos, dá-se o primeiro e o segundo retorno de Saturno. São momentos muito importantes porque são momentos de libertação. Temos que ver a casa em que isso calha, não é? Para vermos qual é a área de vida em que vai ser mais acentuado. Pronto, isto são algumas informações úteis, portanto, tomem nota das datas, se possível vejam onde é que calha no vosso mapa natal e sejam especialmente cuidadosos com essas áreas, por um lado, e façam o trabalho de casa, como eu costumo dizer, por outro. Em relação, então, não sei se quer colocar alguma questão? Não, Ana, nós estamos a falar aqui em aspectos relativamente aos planetas, que ao fim e ao cabo, para as pessoas perceberem, são aspectos que vão atingir todos nós, como pessoas. De uma forma ou de outra. Agora, o que eu acentuo é, não atingem toda a gente igualmente. Okay? Numas pessoas irão atingir uma área de vida e noutras pessoas atingem outra área de vida. Sim, mas vai passar por nós todos. Vai passar por... isso não há hipótese, não é? Porque todos nós temos 12 casas, 12 signos e estão lá os planetas. E eles transitam para nós, circulam à volta da mandala para toda a gente. Agora, o que é que acontece? Nos trânsitos do próximo ano, estes planetas farão aspectos variados com os nossos planetas natais. Há bocado tu tocaste num ponto e eu depois fiquei com aquilo aqui na minha orelha. Ora, diga. Que eu acho que quem vai ver este programa também vai ficar com isso aqui. Assim, a pensar nisso. Tu disseste que quando o Urano, que por causa daquela questão da Segunda Guerra Mundial... Sim, esteve em Touro pela última vez durante a Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Isto agora, quando é que ele termina esta situação? Porque isto quer dizer que as coisas vão desanuviar, não é? Sim, não, mas ele ainda vai continuar em Touro no próximo ano. É? Sim. Pelo menos mais de 2 anos ainda está em Touro. Então, o que significa que, teoricamente, vamos ter aqui conflito armado durante mais 2 anos. Vamos ver por outro lado. Ok. Vamos ver que durante pelo menos 2 anos vamos ter aqui a oportunidade de crescer corretamente. Gosto mais assim. Ok. Se me permite, João. Não, permite perfeitamente. É olhar a questão de outra forma. Eu gosto de olhar, as pessoas têm muita ideia de dizer, tem o que merece. Eu não gosto muito dessa frase. Aliás, as pessoas com quem eu faço as leituras e com quem converso regularmente sabem que eu não digo essa frase. Aquilo, no fundo, que eu queria dizer é que a energia está lá. Está lá e está propícia a acontecer. Claro. Eu gosto, as pessoas sabem que eu não utilizo, é muito raro eu dizer isso. Eu gosto de pensar, isto acontece para eu aprender qualquer coisa, para eu evoluir. Seja o que for, seja uma coisa melhor ou uma coisa menos boa. Tudo acontece na nossa vida, tudo passa na nossa vida com um objetivo. Sim. E o objetivo é sempre a evolução, porque é para isso que nós cá voltamos. Não é? Não Se não for para andar mais um passinho, para subir mais um degrau, não vale a pena. Não é? Quando nós analisamos o mapa, ele tem aqui esta fotocópia não se nota, mas as mandalas têm habitualmente aqui no interior uns riscos, uns riscos encarnados e uns riscos verdes. Os riscos encarnados eu depois são vou fazer assim, já para os desafios. As pessoas que nos vão ver, eu vou pôr assim uma mandala. Sim, eu depois, lá tá bem. E as pessoas já veem o que é que nós estamos a falar. Está bem. Tem uns riscos encarnados e uns riscos verdes. Os riscos encarnados são aquilo que eu chamo de desafios. Os riscos verdes são as facilidades. E às vezes há pessoas que olham para os seus mapas e dizem tantos riscos encarnados, isto é muito mau. Primeiro, não há coisas más nem coisas boas, não é? Cada alma traz aquilo que precisa. Claro. E um mapa sem riscos encarnados é uma alma que vem cá fazer o quê? Vem cá fazer turismo, então perdeu uma oportunidade de evoluir. Porquê? É ultrapassar desafios que nos permitem a evolução. Não é? Eu faço tantos parênteses que até que a certa altura já não sei o que é que estávamos a... Qual era a questão? Eu pergunto que eu era o Urano em Touro. Portanto, vamos ter essa oportunidade? Sim. Durante pelo menos cerca de 2 anos, vamos assistir a alterações na economia. E essas alterações podem até ser alterações que mudem um pouco de rumo. Porquê? Porque, como nós dissemos no início, isto tem que ser analisado no conjunto. E nós vamos ter 2 planetas que vão mudar de signo e que vão mudar para energias muito diversas. Plutão vai sair de Capricórnio e vai entrar em Aquário, o signo
do humanismo, dos grupos, do governo. E Saturno vai sair de Aquário e vai entrar em Peixe, um signo da máxima sensibilidade. Então, o que se perspectiva é que cresça na humanidade, nomeadamente nos nossos governantes, nos governantes de todo o mundo, um maior sentido de sensibilidade para as pessoas. E que eles apliquem isto também à economia. Não é? Portanto, isto tem que ser visto num todo. Ainda há essa oportunidade. Então, aqui teríamos o revolucionário Urano, não é? A revolucionar a economia em Touro, no sentido de uma maior atenção aos indivíduos, às pessoas, não é? Porque as pessoas, em primeiro lugar, pronto, é se calhar o que se precisa naquele momento, não é? Exatamente. Então, já dissemos que as previsões têm esta característica. São importantes para o signo e são importantes também para o ascendente. O ascendente é o signo que nós temos na casa 1. Não é? Portanto, se a pessoa for do signo ou se tiver o ascendente naquele signo, tem aqui alguma importância. Também já dissemos que as previsões são uma tendência geral para o ano e que afetam os signos de uma forma diferente e de acordo com os aspectos do mapa de cada pessoa. Por isso é que é importante cada pessoa conhecer o seu mapa e fazer o seu mapa astral, não é? Para poder saber em que área da vida, em que casa, é que estas coisas todas estão a ocorrer. Este ano temos vários planetas a mudar de signo, o que é pelo menos interessante e o que nos vai proporcionar mudanças significativas. Quais são os planetas? Nós quando fazemos estas análises, apenas nos debruçamos sobre os planetas mais lentos, a partir de Júpiter, porque os outros dão a volta rapidamente, não é? A Lua, por exemplo, leva menos de um mês a dar a volta ao zodíaco. Portanto, não se justifica, não é? A Lua é também um tema interessantíssimo que eu acho que as pessoas muito gostariam de ouvir falar sobre a Lua, mas olha, ficará para uma próxima oportunidade. Pode ser um tema a abordarmos mais tarde. Exatamente. Pode. É um bom tema. A Lua é muito interessante porque nós podemos utilizar a Lua também no sentido de resoluções práticas do nosso dia-a-dia. Bom, mas isso não é para agora. Então, temos primeiro Júpiter. Júpiter encontra-se em Carneiro, neste momento, mas ele vai mudar para o signo de Touro em maio. Vai entrar em Touro em maio. O que traz melhorias na economia e vai favorecer os signos de terra. Porquê? Porque vai fazer bons aspectos, não é? A Virgem e a Capricórnio. Portanto, vai favorecer estes signos. Depois temos Saturno, que também vai... Eu vou fazer agora, esqueci-me de fazer aqui a introdução. Eu vou passar os planetas agora lentos, rapidamente, e depois, se lhe parecer bem, vou dar aqui um toquezinho em cada signo. Exatamente. Okay? Era mesmo isso. Mesmo isso. Então, como imaginam, eu tenho aqui alguns os mapas com anotações, porque isto não tem a ver com nós não sabermos isto tudo de cor, não é? É preciso fazer cálculos, ver onde é que estão, conjugar estas questões. E não me quero tentar esquecer o mínimo de coisas possíveis. Então, Saturno vai entrar em Peixes a 7 de março, portanto, neste momento, ele ainda transita em Urano. Vai entrar em Peixes a 7 de maio e vai ficar nesse signo cerca de 2 anos e meio, mais ou menos, não é? Dependendo do tempo que ficar retrógrado. O que é que Saturno em Peixes faz? Vai fazer vir ao de cima uma maior sensibilidade. A responsabilidade em relação ao espiritual. Peixes é o último signo do zodíaco, rege a casa 12, a casa que nós dizemos que é a casa do mestre interno, daquilo que está mais dentro de nós, que até nós muitas vezes temos dificuldade em chegar lá. Agora vai ser uma boa oportunidade. É também um momento de dar mais atenção ao lado emocional, ao lado espiritual e também ao lado emocional, até porque estas coisas estão ligadas, não é? E ainda, curiosamente, à saúde mental. Porquê? E reparem como o universo é tão perfeito. Eu sou uma admiradora incondicional do universo. O universo é tão perfeito que põe em cada momento a energia que é necessário para a humanidade. Nestes 2 últimos anos, ou 2 últimos anos e meio, nós tivemos a situação da pandemia, que foi uma coisa complicadíssima. E nós sabemos que, entre outras coisas, ela afetou a saúde mental. Então agora o Saturno em Peixes traz-nos a oportunidade de nós nos debruçarmos sobre este aspecto e de o trabalharmos para o melhorar. Não é? Como isto se encadeia de uma forma harmoniosa e até lógica.
Então Temos o desafio e agora vamos dar a solução. Exatamente. Então, significa que o trabalho que quisermos realizar nessa área está favorecido por esta energia, não é? Temos a oportunidade de fazer um trabalho sério, de nos debruçarmos de uma forma séria, com vontade de ultrapassar, e estaremos a ser ajudados por Saturno. E onde Saturno está, não se brinca. Onde Saturno passa, não é para brincar. É sério mesmo. Saturno não brinca mesmo, nem sorri, não é? Costumo dizer, não é? Nem sorri. Saturno é tudo à séria. Onde Saturno passa, é a oportunidade de consolidar. Por exemplo, quando Saturno passa numa casa 10, que é a casa da carreira, aquela pessoa vai consolidar a sua carreira, vai ter uma promoção, vai ficar efetiva, enfim, não é? E fica para sempre, não volta atrás, porque Saturno não brinca, nem ameaça, no sentido de toma lá e depois retira. Depois, temos, a seguir a Saturno, temos aqui Plutão. Plutão vai entrar eu saltei os outros porque Urano está em Touro e vai continuar em Touro. Neptuno está a transitar em Peixe, está neste momento a 25 graus de Peixe e vai continuar ainda em Peixe. Plutão é o terceiro planeta que este ano vai mudar de signo. Plutão está neste momento nos graus finais de Capricórnio e vai passar para Aquário a 23/3, onde vai ficar até junho. Depois vai voltar novamente a Capricórnio e entra definitivamente em Aquário em 2024. Ora então, com Plutão, o que é que nós podemos dizer? A última vez, só a título de curiosidade, eu gosto também destas curiosidades, a última vez que Plutão esteve em Aquário foi durante a Revolução Francesa e, portanto, também a Revolução Americana. Por isso é que nós dissemos há bocado que os Estados Unidos, como nação, estão agora a viver o seu retorno de Plutão. Não é? Plutão está a fazer conjunção ao Plutão natal. Sim. Influência. Então isto tem... naturalmente isto é uma posição muito revolucionária, não é? Plutão em Aquário, uma vez que o Aquário é o signo do humanismo, das amizades, dos grupos, de alguns aspectos sociais, da inserção da sociedade e até também dos governos. O Plutão é também revolucionário. O Plutão é aquele que, ele é muitas vezes classificado como o planeta da morte, mas ele é a morte no sentido de transformação. É dar fim àquilo que já não interessa para aquilo que é oportuno para aquela pessoa poder tomar lugar. Claro que às vezes também é morte física. Pronto, ok, às vezes a transitar com determinados aspectos no mapa significa a morte. Mas habitualmente por onde ele passa, ele diz à pessoa, atenção, que neste assunto há aqui alguma coisa que já esgotou a sua utilidade na sua vida. Portanto, é tempo disto sair definitivamente da sua vida. Isto é uma espécie de morte, não é? O que é menos simpático neste processo? É que esta transição se faz habitualmente pela dor. Porque Plutão é um planeta com dor, não é? Plutão rege tudo o que é mais obscuro, rege o submundo, o crime, os terremotos, os tsunamis, enfim, rege tudo aquilo que é doloroso, ao fim e ao cabo. Ele vai ficar depois em Aquário cerca de 20 anos e em termos, sobretudo políticos, vai ter aqui uma coisa interessante, que é, ao passar para Aquário, vai retirar, ou vai proporcionar a possibilidade de retirar um pouco o espírito da liderança do indivíduo para o diluir no todo. Ou seja, são as pessoas como um todo que que têm a oportunidade de ser mais chamadas a participar. Não é? Portanto, não é... E reparem, o que é que acontece na Revolução Francesa? Não é? A Revolução Francesa coloca fim à monarquia absoluta. Não é? O rei dizia, l'état c'est moi. Portanto, o rei identificava-se com o próprio Estado. O que é que a Revolução Francesa faz? Mata, entre aspas, esta situação, não é? Portanto, põe fim à liderança do indivíduo para dizer que não, é o povo que é soberano. Não é? Aliás, em termos de ciência política, é muito interessante porque esta ideia de soberania que já estava a germinar fica aqui definitivamente consolidada, não é? E passa a ser
O povo, passamos a dizer, o povo é que é soberano. Ou seja, é o povo que detém o poder político. Não é um soberano, não é? Nem é um indivíduo, é o povo. Então vamos ter a oportunidade novamente de olhar para isto desta forma. Plutão vai nos dar essa possibilidade. É claro que não quer dizer que agora, pelo mundo todo, vamos passar a andar todos aos beijinhos e aos abraços, isto vai ser tudo muito lindo e toda a gente vai estar a mandar. Não, não é isso. É a possibilidade de ser retirada a utilidade desta energia. E, portanto, os líderes, não é? Poderem canalizar esta energia para esta situação. É deixarem de olhar tanto para si, para olhar mais para o outro. Aliás, Saturno em Peixes também pede isso, não é? O signo de Peixes é um signo muito altruísta, não é? Então, Saturno em Peixes também pede às pessoas que deixem, que libertem o sentido de altruísmo, de solidariedade, de ajuda ao próximo, de olhar para o outro menos para si próprio, ou melhor, menos para si próprio de uma forma egoísta e mais para os outros. Estou a ir muito depressa, estamos na velocidade correta. Esteja à vontade para interromper e colocar questões. Não, estamos na velocidade correta. Sabe que eu fascina-me muito isto, e a Ana sabe disso, e isto é uma delícia, este programa. Eu espero que realmente que nos esteja a acompanhar. Uma pessoa tem aqui tanta informação que eu acho que as pessoas vão ver este programa 10 vezes, porque é muita informação mesmo. Pois, é verdade. Eu costumo dizer, mesmo das leituras, não é que faço muitas vezes, as pessoas querem, pronto, enfim, continuamos a conversar, mas há uma coisa que é interessante, é que isto é muita informação. E ao fim de um determinado tempo já não estamos a reter a informação. E eu agora estou consciente de que estou a falar um bocadinho rápido. Porquê? Porque eu quero incluir esta informação, quero incluir aqui o máximo de informação possível. Claro. E como as pessoas têm possibilidade de voltar atrás e ouvir, exatamente. Então vamos incluir aqui a informação que pudermos. E naturalmente depois, se quiserem esclarecimentos, é sempre possível, claro, obtermos esses esclarecimentos, não é? Mas aqui a informação, de dar todos os contatos, pronto, aqui a informação que for possível para que as pessoas que só possam ouvir esta nossa conversa possam retirar daqui a utilidade mínima que seja. Se retirarem um bocadinho, já foi positivo, já cumprimos os objetivos. Então, o nosso Saturno em Peixes vem-nos trazer o quê? Vem-nos trazer a harmonização e a possibilidade de olhar mais para o outro. A possibilidade da mudança de valores. Ou seja, passar dos valores de Aquário e de Capricórnio, onde ele já vem anteriormente, para os valores de Peixe. Quais são os valores de Peixe? São a espiritualidade, a compaixão, a atenção ao outro, a sensibilidade, o olhar para o outro de uma forma altruísta. É esta possibilidade que vamos ter nos próximos 2 anos e meio. Temos que ver para cada pessoa onde é que calha no seu mapa e, portanto, onde é que a pessoa pode exercer isso nessa área de vida, não é? Imagino que alguém tem este Saturno na casa 12. Por exemplo, quem tiver ascendente em Carneiro vai ter precisamente este Saturno a transitar na casa 12. É uma excelente altura para estudar, olhem, astrologia, se quiserem, para aprofundar o lado espiritual, para fazerem leituras, para refletir, para estar em contacto com a natureza, para estudar sobre todas essas áreas, não é? É aquilo que nós dizemos, é ir ao mestre interno de cada um. Para fazer voluntariado, até, não é? Porque na Casa 12 também vemos o voluntariado. No fundo, o voluntariado não é mais do que a atenção ao outro, a ajuda ao próximo. Depois, o que é que podemos dizer aqui mais? Saturno tem aqui uma outra palavra que lhe aplicamos e que esta é mais desafiante. Saturno é a cobrança. Não é? Saturno é a cobrança. Era aquilo que nós dizíamos há bocado. Se nós agimos corretamente, se nós fizermos bem, nós recebemos de volta. Se nós não formos corretos, vai ser complicado, não é? Um dos trânsitos mais desafiadores que nós podemos ter é Saturno conjunção ao Sol. E habitualmente nós dizemos que Saturno é a restrição também, não é? Onde Saturno está é onde a nossa vida está mais restrita, onde há uma limitação.
E, portanto, Saturno conjunção ao Sol, o Sol representa o eu, o ego. Um Saturno conjunção ao Sol habitualmente traz uma limitação do eu. No entanto, há pessoas que com um trânsito de Saturno conjunção ao Sol conseguem atingir situações muito benéficas. Por exemplo, o nosso Presidente da República foi eleito com Saturno em conjunção ao Sol. E porquê? Porque foi o retorno de alguma coisa boa que ele fez. Não é? Nós sabemos que ele era um estudioso da área, nomeadamente professor constitucional, ligado à política e ao conhecimento. Portanto, uma pessoa que não agiu corretamente ou que não fez aquilo que devia ter feito, vai ser difícil. Não é? Vai ter a cobrança nesse sentido. Um outro aspecto interessante é que aquilo, também já dissemos, mas eu refiro outra vez porque acho que isto nos traz algum conforto. O que se consegue com Saturno é sólido. Não é? O que nós conseguimos com o trânsito de Saturno tem os pés assentes na Terra. É sério. Lá está, porque Saturno não brinca. Por fim, temos o nosso Plutão, que vai entrar então Aquário, onde vai ficar cerca de 3 meses, depois volta a Capricórnio e voltará a entrar definitivamente em 2024. O que é que ele vai fazer? Portanto, vai dar oportunidade para a transformação do exercício do poder. Não é? Enquanto em Capricórnio o poder foi exercido de uma forma até severa, e nós vemos pelo mundo fora, tantas situações em que as democracias... Estão postas em casa. Enfim, quando nós analisamos em termos de definição em ciência política o que é uma democracia, depois vamos analisar as democracias dos vários países, vemos que aquilo às vezes tem muito pouco a ver, não é? Pronto. Então agora é a oportunidade de mudar isto e de exercer o poder de acordo com a energia de Aquário, um poder mais humanizado, um poder a olhar mais para as pessoas. E isto vai afetar, mais uma vez, sobretudo os signos fixos. Então, isto é o que vai acontecer com os planetas lentos. Como é que eles vão dar aqui a volta? Muito bom. Questões, João? Questões. Isto é assim, a primeira coisa que uma pessoa pode tirar disto que estivemos a falar é que, de facto, o próximo ano vai ser aqui um ano revolucionário. Não é? Sim, podemos dizer que é um ano de interessantes oportunidades. É um ano, aliás, com tantas transições. Temos logo 3 planetas. Temos 3 planetas. Vai ser um ano que vai mudar muita coisa. E só Saturno e Plutão, Pois, e logo esses curiosamente, os dois vão mudar para signos e em conjunto vão dar oportunidade à mesma coisa, que é uma humanização. Porquê? Plutão em Aquário é humanismo, Saturno em Peixe é sensibilidade, então vamos nos voltar para os indivíduos, vamos nos voltar para as pessoas na sua essência, vamos nos deter mais no ser e menos no ter. Não é? Eu costumo dizer, há uma frase que eu gosto, não é minha a frase, mas eu li e é uma frase que eu gosto muito. O que eu tenho, eu deixo. O que eu sou, eu levo comigo. Não é? Todos os bens que nós temos, tudo o que nós construímos é importante, porque nós estamos aqui no mundo físico, no mundo da matéria, e claro, nós temos que alimentar o corpo. Mas o corpo é finito, a alma não. Portanto, alimentar o corpo, QB. Alimentar a alma o mais possível. Porque o que está na alma eu vou levar comigo. Não é? O resto eu deixo cá todo. Nós vamos embora todos da mesma forma. E eu até costumo dizer que partimos com um bocadinho mais do que nascemos. Nós nascemos despidos e nós partimos em princípio com uma roupinha. Não é? Mas não levamos mais nada do que isso. Nada, absolutamente mais nada. Seja o maior milionário do mundo, que entretanto agora foi alterado há 2 ou 3 dias, já não é o que era, seja o pedinte mais pedinte que está ali na beira do passeio. Vão os dois exatamente iguais. Agora, quando chegarem ao outro lado, para quem acredita nestas coisas, e eu isso nem sequer argumento, não é? Pronto. Parte do princípio que as pessoas acreditam. Quando chegarem ao outro lado, é que a situação se pode inverter. O milionário pode passar a pedinte do outro lado e o pedinte deste lado pode passar a milionário do outro. Não é?
Por isso é que eu estou a dizer muita atenção ao ser, que é muito mais importante do que o ter. Eu não estou a dizer que o ter não é importante. É, porque eu tenho que comer, eu tenho que me vestir, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que me deslocar, não é? Mas em vez de focarmos a nossa vida, todo o nosso esforço unicamente para isso, que é efêmero, então vamos continuar a trabalhar e a construir o conforto para nós e para os nossos, mas vamos também empenhar-nos no conhecimento, no enriquecimento da alma, não é? Adquirir o máximo possível de conhecimentos e fazer o máximo possível de bem aos outros, porque é aquele ditado, tudo o que nós fazemos retorna, e isto nem é uma lei da espiritualidade, é uma lei da física, não é? Tudo o que vai volta. E eu costumo dizer em espiritualidade, tudo o que vai volta e com juros e correção monetária, o que às vezes é uma chatice, não é? Porque quando nós semeamos o que é muito bom, é fantástico. Agora, quando nós semeamos o que é indesejável, Claro. não é? Voltamos para nós. Isto é complicado. Dura. Isto é muito complicado. E muitas pessoas muitas vezes dizem, porque é que me está a acontecer isto, que eu sou tão boazinha, eu não fiz nada. Não fez nesta vida. E na vida anterior, o que é que terá feito? Pois. Não é? É porque a contabilidade do universo é diferente da nossa contabilidade. Não é? Às vezes, o ditado cá se fazem, cá se pagam, é verdadeiro, mas muitas vezes não é. Muitas vezes não é. E nós próprios, se calhar, se fôssemos pedir a cada pessoa que desse exemplos, todas as pessoas serão capazes de dar exemplos. Não é? Pessoas que não mexem uma palha e tudo lhes corre bem, e pessoas que fazem um esforço terrível e parece que nada de bom acontece. Cada um, e aliás isso vê-se no mapa, curiosamente, em astrologia podemos ver, nós em astrologia temos aquilo que nós chamamos, e que eu chamo projeto de vida, que é dado pelos nódulos lunares, nódulo norte e nódulo sul. Costumamos dizer, o nódulo norte é para onde nós vimos, o nódulo sul é de onde nós vimos. E o nódulo norte indica-nos o nosso projeto de vida. Nós vimos cá para quê? No fundo, para corrigir o que é que esteve mal em vidas anteriores. Venho dar maior atenção à família, venho seguir uma carreira profissional. Às vezes há pessoas que me procuram e dizem, eu queria tanto casar, já tenho 40 ou 50 anos e nunca mais caso. Aquela pessoa não veio para casar. Aquela alma, quando reencarnou, não foi o casamento que ela escolheu. Ela escolheu outra coisa, escolheu o trabalho, escolheu o voluntariado, escolheu outra coisa qualquer. Outras pessoas estão em casa a tomar conta do marido e das criancinhas. Queriam tanto ter um trabalho e nunca mais conseguem. Não vieram cá para isso, elas vieram, o projeto de vida delas é dar atenção à família. Claro que isto são exemplos muito básicos, pronto, é só para toda a gente entender. Mas isto só para mostrar que cada alma traz um projeto de vida, uma coisa concreta para realizar. E, portanto, o ideal é que a realize da melhor maneira possível. E aqui, mais um aspecto que eu acho que o mapa tem imensa utilidade. Às vezes as pessoas estão a sofrer porque querem filhos e não têm, porque querem casamento e não têm, porque querem aquele lugar na empresa e não têm. E o perceberem porquê traz uma grande ajuda, traz um alívio da dor. É um esclarecimento. Exatamente. A pessoa não entende porquê, mas eu luto tanto, eu faço tudo igual à vizinha do lado. A vizinha do lado tem e eu não. Porque a vizinha do lado tem outro projeto de vida, que é diferente do meu projeto de vida. Exatamente. Bem, isto é mais um parênteses, João, tem que me... Não, é como... Porque eu estou sempre a colocar parênteses. Isto é mesmo assim, isto é uma conversa e vai fluindo. Isto é assim, isto é um mundo... E nós agora diz-me uma coisa. Isto é um mundo que não acaba. Isto agora, vamos passar então agora para os... Eu vou passar rapidamente então os signos, Sim, não é? muito bem. Então vamos avançar com os signos agora. Não me vou deter muito então em cada um, porque o mais importante é o que nós referimos em relação aos trânsitos dos planetas lentos. Sim. Porquê? Porque em cada signo é preciso ver onde é que a pessoa tem uma série de aspectos. Claro. E, portanto, o que eu vou dizer para cada um deles vai ser acertado para determinadas pessoas, mas não vai acontecer assim para outras. Nós entendemos isso. Foi logo a primeira explicação que tu deste no início. E eu tenho muito cuidado com esta explicação, precisamente porque nós vamos pensar que... quem já conhece esta área sabe que isto é assim. Mas para pessoas que não conhecem e leem no jornal, que faça o mapa, desculpem, mas é que isto realmente é... Vamos pensar que vamos ser positivos e vamos dizer que 80% daquilo que desta informação vai calhar bem em termos dos signos. Ou seja, imagina que é em Gêmeos, 80% dos Gêmeos vão sentir esta energia.
Pronto, ok. Sim. Sim. Pronto. Obrigado. Acertei, obrigado. Pronto, é uma questão de acerto. Vamos pensar que sim. Mas, então, vamos iniciar então essa parte dos signos? Sim. Então, Ana, vamos lá então iniciar o nosso ano 2023 com os signos. Que isto Certo. é que toda a gente está aqui a palpitar e quer Mas- saber qualquer coisinha. vai ser mesmo qualquer coisa. Ok. Já indiquei os aspectos principais, que são os aspectos dos planetas lentos, como é que eles vão circular no zodíaco. Cada um tem que ver onde é que calha no seu mapa. No entanto, é claro que é muito simpático nós fazermos sempre esta referência a todos os signos, com a ressalva que para uns vai ter uns efeitos, para outros vai ter outros, e depois há aqui um outro aspecto. Os signos têm 30 graus cada um. Ora, eu vou pegar aqui apenas um exemplo. Saturno vai entrar em peixes. Portanto, ao entrar em peixes, vai fazer conjunção ao Sol de peixes. Dos primeiros dias. Não vai fazer ainda esse aspecto aos últimos dias de peixes. Esse aspecto só o fará daqui a cerca de 2 anos e meio. Não é? Portanto, é sempre bom termos estas ressalvas. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui um resumo, naturalmente, porque senão seria demasiado extenso e ficaríamos todos perdidos no meio de tanta informação. Vamos começar por Carneiro, que é o signo que se inicia a 22 de março e que inicia também o ano astrológico. Só por curiosidade, o ano astrológico não corresponde ao ano civil. O ano Pois, civil, isso é muito interessante. pois, o ano civil começa em janeiro, o ano astrológico começa em março, com o signo de Carneiro. Aliás, quando nós olhamos para os nomes dos meses, por exemplo, em português, novembro, que é o mês 11 no ano civil, é o mês 9 no ano astrológico. Engraçado. Novembro, 9. Novembro. Pronto. Então vamos começar. O ano astrológico começa então em março, com Carneiro. E o que é que nós podemos esperar? O que é que os carneiros, os signos de Carneiro podem esperar para este ano? Ainda vamos ter Júpiter até maio a transitar em Carneiro, pelo que vai fazer um bom aspecto ao Sol dos últimos graus de Carneiro. Em maio, quando passar para Touro, vai passar a fazer um bom aspecto, ou seja, uma conjunção ao Sol dos primeiros graus de Touro. Mas agora estamos em Carneiro. Sol, conjunção, Júpiter, conjunção Sol, é um dos melhores aspectos que nós podemos ter. É um aspecto de abundância, de crescimento, de realização, de concretização. Portanto, este aspecto é muito simpático ainda para Carneiro. Depois, o que é que nós temos aqui mais? Os últimos dias têm este bom aspecto, mas depois têm simultaneamente aqui um aspecto desafiador de Plutão, que nos últimos graus de Capricórnio está a fazer um aspecto de tensão aos últimos graus de Carneiro. E, portanto, aí o que é necessário? É ser cuidadoso com conflitos de poder. Atenção à forma como o poder é exercido. Atenção à forma como a autoridade quer ser posta em prática. Na verdade, o que é que depois é preciso? Nós verificamos muitas vezes que temos simultaneamente trânsitos simpáticos e trânsitos menos simpáticos. Temos que os conjugar, não é? Evidente que quem está com um aspecto desafiador de Plutão, se ao mesmo tempo tem um aspecto benéfico de Sol, Júpiter, vai conseguir ultrapassar o desafio do Plutão de uma forma mais favorecida, ou terá mais possibilidades de o fazer se empenhar para isso. Portanto, atenção a estes aspectos. Este Sol-Júpiter também é bom para, por exemplo, o aspecto financeiro, mas sempre com prudência, não é? Em todas estas situações é sempre preciso prudência. Chamo aqui a atenção que Marte, quando entrar em Caranguejo, vai fazer aqui alguma tensão à casa 4 do Carneiro, ou seja, à casa da família. Não é? Marte em Caranguejo não é uma posição muito simpática, porquê? Porque Marte é o conflito
e Caranguejo é a família, é o lar. Portanto, atenção a conflitos na família, a conflitos no lar. Depois, estes nativos vão estar com Saturno a transitar na casa 12, em Peixes, e têm aqui a oportunidade acentuada para estudar, para refletir, para olhar mais para dentro de si próprios, para terem um pouco mais de calma, o que é extremamente difícil. Pedir calma a carneiros é daquelas coisas que não se faz, não é? Mas o Saturno permite-se fazê-lo. E então o Saturno vai pedir que desacelerem um bocadinho e que olhem para dentro de si próprios, que podem fazer descobertas interessantes, que até depois podem pôr em prática também, lá mais para a frente, na sua forma de ser, mais intempestiva, mais impulsiva, mais sempre a fazer coisas. Muito bem. A seguir temos o Touro. Nós já dissemos anteriormente que um dos aspectos que caracteriza o Touro é a necessidade de segurança, é não querer coisas no ar. O Touro não se importa de esperar, eu costumo dizer, Touro é devagar, devagarinho e parado, mas chega lá. Não é? O Touro não se importa de esperar, mas quer segurança. Ora, um dos aspectos que está aqui mais simpático para as pessoas dos primeiros dias de Touro é que Júpiter em maio entra em Touro e vai-lhes fazer conjunção ao Sol. Portanto, isto é um aspecto muito benéfico. Urano também se encontra em Touro, pelo que estará a fazer também conjunção ao Sol de Touro. De algumas pessoas, não é? Lá está, porque Urano leva 7 anos a passar o signo. O aspecto de Urano conjunção Sol é um aspecto que traz uma vontade quase indomável de mudança. Urano é aquilo que não tem limite. E, portanto, ao querer mudanças, para que é que nós devemos chamar a atenção? Para que é necessário prudência, não é? A mudança pode ser importante, pode ser necessária, mas é preciso realizá-la com prudência. O Urano é o repentino e este Urano de Sol muitas vezes faz com que as pessoas façam primeiro e pensem depois. E às vezes pensar é tarde. É o contrário, pensem primeiro e façam depois. A mudança pode eventualmente ser benéfica, pode estar a ser necessária, até pode ter estado ali a ser até cozinhada à espera de um trânsito que a ponha em prática, mas, como eu costumo dizer, não se atirem de cabeça, calma. Pensem um bocadinho primeiro para poderem retirar o máximo de benefícios possíveis desta oportunidade. Há aqui também uma tensão com Plutão, que vai depois entrar em março nos primeiros graus de Aquário e vai fazer tensão aos primeiros graus de Touro. É preciso aqui algum cuidado com conflitos de autoridade. Quando digo isto, costumo dizer, por exemplo, cuidado desde logo com multas. Não é? As multas de trânsito são geralmente um dos melhores exemplos para isto. Depois temos o nosso simpático Gêmeos. É o terceiro signo do zodíaco, é regido por Mercúrio, é o signo que rege a casa 3 e que está intimamente ligado à comunicação e às pequenas deslocações, rege, por exemplo, o trânsito. Então, o que é que nós temos? Temos aqui Júpiter a fazer um bom aspecto ao Sol dos Gêmeos, que é um sextil, o que traz benefícios, não é? Os aspectos maiores, não é? São a conjunção, a oposição, a quadratura, o sextil e o trígono. São aspectos muito positivos, o sextil e o trígono, são aspectos desafiantes, a quadratura e a oposição, e podem ser aspectos benéficos ou menos benéficos, a conjunção, de acordo com os planetas, não é? Por exemplo, um Saturno conjunção Plutão é um aspecto extremamente difícil. Um Júpiter conjunção Sol ou um Júpiter conjunção Urano são os dois melhores aspectos que nós podemos ter. Portanto, a conjunção já é necessário vê-la com maior atenção. Para os Gêmeos, para todos os Gêmeos, o primeiro semestre é tendencialmente benéfico. Portanto, vamos estudar, investir, procurar melhorar no trabalho, na família. Aquilo que eles se propuserem fazer têm possibilidades de que corra bem. Depois, o Saturno, ao entrar
em Peixes, vai pedir contas do que é que foi feito, porque vai fazer aqui um aspecto desafiante ao Sol dos Gêmeos. Pode até acontecer que haja aqui uma quebra de vitalidade, podem se sentir um pouco mais cansados ou desanimados. É o peso de Saturno, é a responsabilidade, é o Saturno a pedir contas. Não é? Portanto, atenção a estes aspectos. Outro signo que está bastante beneficiado, parece-me a mim este ano, é o sensível caranguejo. O caranguejo é regido pela Lua, é um signo de água, portanto é um signo também para o qual as emoções estão sempre ali a fervilhar. Só que este signo tem este ano aqui 3 bons aspectos. Tem um sextil de Júpiter, um sextil de Urano, os dois estão em Touro, portanto estão a fazer sextil a caranguejo, e tem um trígono de Saturno. Portanto, estes, como nós dissemos há bocado, sextis e trígonos são bons aspectos. Então, o caranguejo tem aqui estes bons aspectos. Há apenas que ressalvar que as pessoas dos últimos dias de caranguejo estão com oposição de Plutão nos últimos graus de Capricórnio. E uma oposição Plutão-Sol é um aspecto desafiante. Isto pede o quê? Prudência. É um aspecto de conflito, é um aspecto de prepotência, é um aspecto de querer levar a sua avante a qualquer preço, e isto, a maior parte das vezes, não corre bem. Portanto, calma, refletir, não querer levar tudo a qualquer preço, não ter sempre razão. Às vezes tem-se razão e às vezes não. Portanto, há uma palavra que eu acho que, se a tivermos presente, já estamos muito protegidos, que é prudência. Há aqui um outro aspecto também que eu devo salientar, vou repetir o que já disse anteriormente, é que Marte, em março, entra em Caranguejo. Marte é o conflito, é a agressividade. Portanto, pode trazer desafios no seio familiar. Tem que se ver em que casa é que isto cai. Também chama a atenção que, por exemplo, se isto calhar numa casa 6, na casa da saúde, as pessoas tenham mais atenção ao aparelho digestivo, em especial no estômago. Portanto, atenção à alimentação, uma alimentação mais cuidada, isso não, deveria ser a nossa atitude permanente. Mas se não for a atitude permanente, pelo menos que neste momento lhe seja dado um pouco mais de atenção. Depois temos o Leão que é regido pelo Sol, rege a casa 5, é um signo de fogo, e o Leão vai ter este ano um alívio. Porquê? Porque Saturno sai de Aquário, deixa de fazer oposição ao Sol do Leão, que é também um aspecto de tensão, de dificuldades, de necessidade de ultrapassar desafios. Tem também aqui um aspecto simpático, é que vai ter um trígono de Júpiter. Júpiter em Touro vai fazer trígono ao Sol do Leão. E, portanto, um trígono é também um bom aspecto, é um aspecto benéfico de crescimento, de concretização de objetivos. Depois de junho, Júpiter entra na casa 10 destes nativos e pode trazer melhorias na carreira e oportunidades financeiras. Este Júpiter em Touro, desculpem, já me baralhei aqui. Júpiter em Touro é que são muitos signos, são muitos aspectos, é muita coisa ao mesmo tempo. Portanto, este Júpiter em Touro, e Touro rege o dinheirinho, não é? A fazer um bom aspecto ao Sol, é benéfico para aspectos financeiros. Muito bom. Será também benéfico para aspectos, para oportunidades na área profissional. O que é que vamos aqui ressalvar? É que quando Plutão, entre maio e junho, estiver nos primeiros graus de Aquário, vai fazer uma oposição aos primeiros dias de Leão, às pessoas de 23, 24. E, portanto, mais uma vez, Plutão, oposição Sol, é um aspecto desafiante, é um aspecto de tensão, é um aspecto de conflito.
então estes leões devem ser prudentes, devem ter calma, devem ter cuidado com conflitos de autoridade, podem aproveitar para quê? Para aprofundar o autoconhecimento. Entre maio e junho não é recomendável que façam, por exemplo, investimentos. Não é recomendável que tomem decisões importantes, porque elas podem aqui ficar prejudicadas por este aspecto. Tirando isto, será mais ou menos tranquilo. A seguir temos Virgem, o signo que rege por natureza a casa 6, o trabalho e a saúde, e cujo planeta regente é Mercúrio. Então, Virgem vai ter aqui alguns aspectos desafiantes este ano. Sim. O que é que ela recebe? Recebe a oposição de Saturno e de Neptuno. Nós temos Saturno e Neptuno na casa 12, e a casa 12 é a oposta à casa 6, não é? Portanto, está a fazer aqui oposições. São duas oposições limitativas, não é? Saturno-Sol limita, Neptuno-Sol dilui. Então, estas pessoas têm que parar, refletir um bocadinho mais, ter um bocadinho mais calma e trabalhar a flexibilidade, não é? Virgem tem muita tendência a um signo muito crítico, autocrítico, e tem tendência para ser um bocadinho inflexível. O que é que estes trânsitos lhe vão permitir, se quiser, é trabalhar a flexibilidade, ser menos severo, ser menos crítico com os outros e consigo próprio, não é? Sol oposição Saturno vai chamá-los à responsabilidade. Já sabemos que Saturno é isso que faz, não é? Com uma oposição ao Sol, vai chamá-los de uma forma mais difícil. Para quê? Para ver se os desperta, não é? Se os espevita, como eu costumo dizer. Isto é favorável a quê? É favorável ao autoconhecimento, ao aprofundamento do autoconhecimento. Até porque Júpiter e Saturno vão estar a transitar na casa 9 destes nativos e isso, a casa 9 é a casa ligada com o conhecimento superior e, portanto, isso é simpático para estudar. Imagina, até pessoas deste signo podem ter alguém que parou os estudos por qualquer motivo. Se o mapa for a isso favorável, vai ter a oportunidade este ano de os retomar e de acabar uma tese, de acabar um mestrado, de acabar um doutoramento que ficou pendurado lá para trás. Depois, a seguir, temos a Balança. Balança é o signo regido por Vênus, não é? Habitualmente, as pessoas de Balança têm bom gosto, são sensíveis à beleza, à arte, e a Balança rege por natureza a casa 7, que é a casa das parcerias. O primeiro decanato vai receber... O primeiro decanato são as pessoas que fazem anos nos 10 primeiros dias. Vai receber um bom aspecto de Plutão, portanto, dinâmica, capacidade de fazer coisas, capacidade de se impor. A partir de março, quando o Saturno entrar em Peixes, será necessário que estas pessoas deem mais atenção à sua saúde e ao seu trabalho. Porquê? Porque isto vai atingir a casa 6 dos Balança. Já dissemos que Saturno faz estas perguntas. Como é que está a viver esta área? Portanto, lá está. A casa em que aquilo cai é a área. Aqui vai ser a área da saúde e do trabalho. Portanto, o que é que eu costumo dizer nestas circunstâncias? É uma altura para fazer um check-up. Não é? Atenção que eu não estou a dizer que estas pessoas vão ficar doentes. Sim. Não. Estas pessoas devem ser mais cuidadosas com a sua saúde. Claro. Não é? Se elas estão sempre a comer coisas que não prestam, então vamos lá deixar a alimentação que não é saudável e vamos então treinar uma alimentação mais saudável. Sim. Não é? São pessoas que estão habitualmente habituadas a beber muito álcool, nem que seja só às refeições. Então vamos passar de 2 copos para 1. São coisas assim deste género. É assim que nós damos atenção à nossa saúde. Sim. Não é? Claro que fazer um check-up todos devemos fazer pelo menos uma vez por ano. Claro, então se calhar é uma boa altura para o fazer. O que é que o trânsito de Plutão vai fazer? Vai pedir à Balança que desperte e tome
mais consciência de si própria. Plutão também pede sempre a tomada de consciência. Plutão é ir às profundezas de qualquer coisa. Não é? Portanto, quando Plutão toca um signo, é pedir que vá lá ao mais fundo que existe. E aqui vai pedir, portanto, que vá ao mais fundo de si próprio. E, por isso, um dos aspectos de ir ao mais fundo de nós próprios é ir à saúde. Pois. Não é? Lembra-se que nós dissemos no início que os trânsitos se conjugam uns com os outros. Júpiter, Saturno, Plutão, eles harmonizam-se de tal maneira para, a cada signo, lhes dar a oportunidade, durante um determinado período de tempo, de aprofundarem uma área ou outra. No fundo, aquilo que estás a querer dizer é que as pessoas em balança têm que olhar para o corpo. Corpo-saúde. Ou seja, que não é a mesma coisa. Não é? Que não é mesmo. O corpo físico é uma coisa. Pois, não é? Por exemplo, é muito interessante que pessoas quando Urano transita na casa 1 de algumas pessoas, elas mudam radicalmente o seu aspecto. Pintam o cabelo de encarnado, de azul ou de verde, ou que fazem um corte radical, ou que passam-se a vestir de outra maneira. Mas a casa 1 é a casa do corpo físico. Não é? É a forma como nós nos apresentamos ao mundo. A casa 6 é a saúde. A saúde não se vê necessariamente no corpo físico. Pois, já percebi. Okay. Não é? A saúde não se vê necessariamente no corpo físico. Eu posso ter um problema de saúde que está absolutamente encoberto. Mas com um trânsito destes, se eu for prudente, eu faço um check-up e esse problema é detectado a tempo de ser tratado e não se tornar grave. Muito bem. Vê a utilidade da astrologia? É isto que eu acho muito interessante. Depois, vai haver aqui um trânsito de Júpiter para as balanças. Júpiter quadratura Plutão. É também um trânsito de tensão, de conflito com o poder, e é um trânsito que vai pedir a atenção da balança para as questões não só do poder, mas para a questão emocional e até para a questão financeira, para a questão material. Vai pedir que as balanças se debrucem sobre a necessidade ou a possibilidade de efetuar alguma mudança, mas percebendo porquê. Não é a mudança do Urano que chega lá e já está. Não. Isto é uma reflexão profunda, até para que se calhar seja posto em prática mais lá para a frente. Depois temos a seguir o nosso Escorpião, que tem aqui um bom aspecto de Saturno, não é? Do Senhor do Karma, daquele que faz a cobrança. Portanto, ele vem cobrar uma boa oportunidade. Vai haver aqui a oportunidade de evoluir e de construção sólida. Com este trânsito, não é? Muitas vezes, projetos que estavam ali e que nunca mais desandavam, este trânsito empurra-os para a frente, não é? Alguma coisa que nunca mais se resolvia, agora resolve-se. Não se percebe muito bem de onde é que vem, de um dia para o outro. Alguém está à espera de uma autorização, de um documento, não sabe como o trânsito ocorre e a situação, enviam-lhe o documento, a situação fica desbloqueada, a autorização é concedida, sei lá, coisas assim deste género. Para os que nasceram entre 7 e 15 de novembro, estes vão estar com a oposição de Urano. Portanto, Urano em Touro, não é? Que está mais ou menos a meio do signo de Touro, vai fazer uma oposição mais ou menos ao Sol do meio de Escorpião. Então, cuidado com imprevistos. Cuidado com a impulsividade. Calma. Prudência para evitar situações de risco. Nomeadamente até em termos de condução. Sejam prudentes na condução. É sempre bom, mais uma vez, chamada de atenção. Prudência. Prudência também com gastos. Não é a altura para fazer gastos inesperados. Eu costumo dizer que durante estas semanas façam a gestão do dia-a-dia e deixem as compras importantes para mais tarde. É também uma boa oportunidade para cuidar da saúde. O Sagitário vai ter até mais ou menos meio do ano o trígono de Júpiter-Sol. É do melhor que há, até porque Júpiter é o regente, é o signo regente de Sagitário. Portanto, o signo regente com o trígono ao Sol é a concretização e a realização dos projetos, é a possibilidade de evolução, é crescimento, abundância, viagens. Tem aqui ainda uma outra ajuda que é um bom aspecto de Plutão que vai fazer sextil ao Sol. Portanto,
2 bons aspectos ao Sol de 2 planetas poderosos. Vão poder resolver situações. E isto até junho, porque Plutão está nos últimos graus de Capricórnio só até junho, depois volta atrás. E é também a oportunidade. Sagitário, também já dissemos que rege a Casa Nova, que são a Casa Nova, que são os estudos superiores, é também a oportunidade de voltar a estudar, a concluir estudos inacabados e uma coisa que eles adoram, a oportunidade para viajar. Chamo apenas aqui a atenção para os nascidos entre 16 e 19 de dezembro, que vão ter a quadratura de Neptuno. E, portanto, essas pessoas não devem, nomeadamente, fazer qualquer tipo de especulação. Cuidado com negócios especulativos, cuidado com negócios de uma maneira geral. Porquê? Porque é uma quadratura. Neptuno é a névoa, encobre e a pessoa pode não estar a ver bem alguma coisa. Portanto, se quiserem fazer investimentos na bolsa ou qualquer outro tipo de Reservem-se a não ou fazer. qualquer outro tipo de investimentos, entre 16 e 19, não façam naquela altura, porque eles não estão a ver tudo o que lá está. E existe o risco de que não corra bem. Um aspecto simpático é que Júpiter lhes vai entrar na casa 6, a casa 6 é a casa do trabalho, crescimento no trabalho, oportunidade de crescimento no trabalho. Depois, a seguir, temos Capricórnio. Os capricornianos, a mim parece-me que vão ter um ano simpático. Tem aqui bons aspectos de Urano e Júpiter. Urano e Júpiter a transitarem em Touros estão a fazer um trígono a Capricórnio. E Saturno em Peixes está-lhe a fazer um sextil. Portanto, um ano com possibilidades de crescimento, de abundância. E depois, a partir de março, com Saturno em Peixes, têm um aspecto de melhoria de vida. Têm a boa oportunidade de receber de acordo com o que semearam. Atenção, receber, é verdade, mas consoante semeou. Não é? Isto é um bocadinho parecido, estou aqui a lembrar-me da agricultura, só para deixar aqui uma nota de humor. Não colhe. Exatamente, não é? Eu gosto muito de alfaces, mas se eu não plantar as alfaces no momento certo, quando chegar à altura, eu vou lá e não está lá nenhuma alface. Claro. Agora, se eu estiver plantado, se eu estiver mimado, se eu estiver regado, se tiver tido cuidado, vou chegar lá e vou ter alfaces fantásticas. É o que Saturno faz. Portanto, aqueles que trataram bem as suas alfaces, passe entre aspas, não é? Vão chegar lá e vão ter uma horta muito abundante. Os que não ligaram nenhuma e nem sequer lá foram colocar as mudas, vão chegar lá e não vão encontrar nada. Pronto. É também um bom ano para o trabalho e para realizarem o desapego. Não é? Porque Saturno, que é o regente de Capricórnio, está a transitar em Peixes. O que é que Peixes pede? O desapego, o altruísmo. Então tem uma boa oportunidade para fazer este trabalho. Quando Plutão voltar a Capricórnio depois de junho, vão estar sob alguma pressão os últimos graus de Capricórnio. Portanto, as pessoas que fazem anos nos últimos dias de Capricórnio. Porquê? Porque vão estar com a conjunção de Plutão. Volta a haver aqui alguma tensão, a pedir prudência, cuidado, trabalho para ultrapassar as dificuldades e o investimento na sua própria autonomia. Embora com possibilidades de mudança, mas atenção a essa mudança. Temos em seguida o igualmente simpático Aquário, não é? O signo é regido por Urano. Urano é o regente moderno, não é? O regente antigo é Saturno, como nós já dissemos que até ao fim do século XVIII só se conheciam os planetas até Saturno. Este Aquário vai ter desde logo aqui um alívio, é que se vai libertar de Saturno. Portanto, Saturno, que é o pesado, vai sair ali de Aquário. Isto já significa uma certa libertação, um respirar fundo, não é? Embora os últimos dias, não é? Até Saturno entrar em Peixes em março, os últimos dias de Aquário têm Saturno a fazer-lhes conjunção ao Sol. Portanto, ainda há aqui
algum peso, a responsabilidade, a necessidade de refletir, achar que a vida não anda para a frente e a possibilidade também do retorno. Há aqui limitações e situações mais desafiantes. Depois, o primeiro dia de Aquário, o que é que vai ter? A partir de março até junho vai ter a conjunção de Plutão. Portanto, estão a ver como pessoas do mesmo signo têm coisas diferentes, têm aspectos diferentes. Uns têm os aspectos de um tipo de desafio e outros têm os aspectos de outro tipo de desafio. Então, as pessoas dos primeiros dias de Aquário vão ter a partir de março Plutão a fazer-lhes conjunção ao Sol. Já vimos anteriormente, não é? O que é que isto traz? Traz também algumas limitações, desafios de autoridade, pede prudência, não ficar logo zangado com seja o que for, não discutir logo com o chefe e com a família, com os amigos e com toda a gente à volta, achando que tem razão e querendo impor a todo o custo a sua razão. Não. Calma. Prudência, reflexão, nunca é demais. Estes nativos vão ainda ter aqui um trânsito de Júpiter quadratura ao Sol. Os trânsitos de Júpiter nunca são muito maus. Enfim, estou a dizer isto, mas estou aqui a pensar, por exemplo, numa pessoa que com trânsito de Júpiter teve uma morte na família. Enfim, em princípio, este trânsito é Júpiter quadratura Sol e um trânsito de Júpiter quadratura Sol não é um trânsito, enfim, extremamente difícil. É um trânsito que pede o quê? Cuidado com excessos. Júpiter é a abundância. A fazer um mau aspecto ao Sol, porque a quadratura é um aspecto desafiante, o que é que pode fazer? A pessoa está à procura de um apartamento, tem dinheiro para comprar um T3, a sua vida organizada para um T3, de repente vê um T5 e compram. É catástrofe, não é? Porque assim que o trânsito passar, a pessoa está metida ali num problema colossal. É este tipo de excesso. O que é que eu costumo dizer? Com este trânsito, mais uma vez, não se fazem transações importantes. Isto são trânsitos que passam em pouco tempo, não é? São umas semanas ou poucos meses. A pessoa espera um bocadinho e depois faz as compras, as transações ou toma as decisões importantes que tiver para tomar. Que é para controlar, embora a vida nunca se controle totalmente, não é? Mas para minimizar os estragos. Plutão, ao entrar em Aquário, a partir de 2024, vai, definitivamente, não é? Ele entra aqui, vai estar aqui 3 meses, depois volta a sair. Quando entrar, aí sim vai ser a mudança profunda e definitiva. Se esta oportunidade vai ser bem ou mal aproveitada, era aquilo que nós dizíamos no início, é o livre-arbítrio. Claro. Não sabemos o que é que os governantes, o que é que os decisores, o que é que nós próprios iremos fazer com isto. Nós sabemos que está lá a oportunidade. E temos muitos anos, temos pelo menos 20 anos para a pôr em prática. Agora, aquilo que for feito no trânsito vai ser duradouro. Por isso é interessante nós sabermos a dinâmica, que é para nos empenharmos todos em fazer o melhor possível. E para terminarmos, temos o signo que fecha o zodíaco, que é peixes, são as últimas águas, exatamente. Não é? Regido por Júpiter, tradicional, e com o corregente moderno, Neptuno. Saturno entra em peixes e, portanto, vai haver aqui, para os peixes, o apelo da responsabilidade. Nos próximos anos, este Saturno vai estar a fazer conjunção aos peixes dos primeiros graus do signo, precisamente. O que é que Neptuno, conjunção Sol, traz? Traz a diluição. Então, vai haver aqui muitos peixes altamente desiludidos. Não é? Mas eu costumo dizer, só se desilude quem se iludiu. Boa. Não é? Mesmo. Portanto, vai trazer decepções. Porquê? Porque os peixes são tendencialmente muito sonhadores. Fazem castelos no ar. E depois, em determinado momento, vem um trânsito que os chama à razão, que os chama a pôr os pés na terra e lhes mostra, não, isto não é assim. Não é? Esta ideia da diluição. Portanto, em que caso é que isto cai, temos que ver no mapa de cada um, não é? Mas isto é uma oportunidade de reflexão,
de crescimento, sobretudo interior, não é? Porque Peixes é um signo espiritual, não é um signo muito material, é um signo mais para o espiritual. Portanto, a oportunidade de olhar para dentro, de refletir. É preciso aqui prudência. Mesmo quando vier estas desilusões, eu costumo dizer que tudo o que passa na nossa vida é importante. Tudo o que acontece tem o objetivo de nos permitir aprender alguma coisa. Habitualmente, há duas formas do ser humano realizar a sua aprendizagem. Costuma-se dizer que é pelo amor ou pela dor. Pelo amor eu vejo muito pouca gente a aprender. É verdade. É verdade que as mais importantes aprendizagens, aquelas que ficam verdadeiramente dentro de nós, são as que se fazem pela dor. Então, vamos aproveitar a oportunidade. É assim que eu posso aprender. Não posso aprender de outra maneira, mas eu quero aprender. Então vamos lá. Pronto, é a minha oportunidade. Vamos ver o lado positivo. Eu posso aprender. E eu, quando aprender, vou perceber melhor porque é dor e vou também passar a ter instrumentos para ultrapassar, para poder contornar aquela situação de forma menos dolorosa. Em resumo, o que é que eu posso dizer? Que de janeiro a maio estão favorecidos os signos de fogo, por causa de Júpiter, não é? Enquanto Júpiter estiver em Carneiro, os signos de fogo, para quem não se lembra, é Carneiro, Leão e Sagitário. Depois de maio estão favorecidos os signos de terra, porque Júpiter entra em Touro. Para quem não se lembra, porque acho que toda a gente sabe isso, mas não estão agora lembrados. Então, os signos de terra são Touro, Virgem e Capricórnio. E, por fim, o signo este ano que vai ter maiores desafios é o signo de Peixe, por causa do Saturno. No aspecto coletivo, o ano é um ano de oportunidade para que as pessoas se tornem mais humanas, solidárias, altruístas, para que pensem em si, que refletam sobre a sua individualidade, mas que não deixem de compreender que estão inseridas no todo e que nós não somos também ninguém sem o outro. Nós necessitamos uns dos outros, não é? A vida de ermita parece-me muito difícil e não me parece que seja a vocação verdadeira da humanidade. Eu também acho que não. Não é? Será a vocação de algumas pessoas, mas na verdade até o ermita precisa do outro em alguma coisa, quanto mais não seja, no seu pensamento, até nas suas orações, pensa no outro, não há o que fazer. Então temos sempre aqui uma ligação permanente ao outro. Bem, este programa, que eu já sabia que ia ser um programa excelente, porque de facto quem nos vai ver vai tirar daqui de facto muitas e muitas informações. E para quem gostar deste tipo de programas, com certeza que vai querer conhecer aqui a doutora Ana Barros, e de certeza que depois de a conhecer, vai ficar diferente, que é o mais importante. Bem, meus caros, eu desejo-vos a todos um excelente ano 2023, umas excelentes entradas. Eu quero que todos para o próximo ano, signos à parte, a vida lhes corra muito bem e que todos aqueles desafios que nós temos dia a dia sejam ultrapassados e que seja de facto aquilo que vocês querem ser, que tudo aquilo que vocês queiram ter no próximo ano que vos seja dado. E isto é o meu sentimento verdadeiro para todos. Ana, muito obrigado. E já agora também... Agradeço, João, mais uma vez o convite. Espero ter conseguido responder a algumas questões das pessoas que nos acompanharam. Efetivamente, isto é um mundo que está longe de se esgotar numa pequena conversa. A astrologia, como dizia uma grande astróloga portuguesa, é a escrita de Deus. E Deus propõe, o homem dispõe. Exatamente. E é uma excelente frase para fechar este programa. Deixo-vos esta frase para refletir. Exatamente.
E com esta frase, vamos então agradecer a todos então, aqueles que nos vão ver e uma boa noite a todos. Já sabem, podem nos seguir no YouTube, no Facebook ou no Instagram. Mais uma vez, obrigado e até à próxima. Obrigado.